Resumo: seitas e heresias. Instituto Bíblico El Shaddai. O estudo sobre seitas e heresias é um chamado à vigilância espiritual e à fidelidade à verdade das Escrituras. O pastor Pedro Bruniso Neto conduz este módulo com clareza e zelo pastoral, lembrando ao aluno que, desde os primeiros séculos da Igreja, falsos mestres têm tentado distorcer a palavra de Deus e confundir o povo do Senhor. Conhecer as seitas e heresias não é apenas um exercício acadêmico, mas uma forma de proteger a fé, preservar a sã doutrina e manter-se firme na verdade que liberta. O curso começa definindo os conceitos centrais. Heresia é toda doutrina contrária aos ensinos bíblicos fundamentais. Seita, por sua vez, é um grupo que, ao desviar-se da verdade, cria uma interpretação particular das Escrituras, negando princípios essenciais da fé cristã. Em tom pastoral, o autor ressalta que o erro não nasce fora da religião, mas muitas vezes dentro dela, por isso, é necessário discernimento e amor à palavra. A apostila lembra que Jesus e os apóstolos já advertiam sobre os falsos mestres que introduziriam doutrinas destruidoras, atraindo muitos com aparência de piedade. O estudante é, então, exortado a conhecer bem a verdade para não ser enganado. Como disse um antigo pregador, o melhor antídoto contra o erro é o conhecimento profundo da verdade. Em seguida, o módulo apresenta uma visão histórica e teológica das principais heresias que surgiram ao longo dos séculos. Nos primeiros tempos da Igreja, surgiram movimentos como o gnosticismo, que negava a humanidade de Cristo e exaltava o conhecimento secreto, o arianismo, que negava a divindade plena de Jesus, e o pelagianismo, que rejeitava a doutrina do pecado original e da graça. Cada uma dessas heresias tentou corromper o núcleo do Evangelho, a salvação pela fé em Cristo. O autor mostra como, em todas as épocas, Deus levantou homens fiéis para defender a verdade. Pais da Igreja, reformadores e teólogos piedosos se colocaram como atalaias da fé, preservando a pureza do Evangelho. O aluno é convidado a seguir esse exemplo, estudando com oração e discernimento, para que a Igreja continue firme diante dos enganos modernos. O estudo também aborda as principais seitas contemporâneas, aqui seita no sentido de separação das bases bíblicas que consideramos como ortodoxas, não somente nós, como também a maioria das igrejas tradicionais e pentecostais da atualidade, sem a intenção de ofender nenhum credo religioso, como Testemunhas de Jeová, Mórmons, Espiritismo, Adventismo Radical, Nova Era, e movimentos pseudo-cristãos que distorcem as Escrituras. Cada grupo é analisado com equilíbrio, sem julgamento pessoal, mas com firmeza doutrinária. O propósito não é condenar pessoas, mas esclarecer ensinos que se afastam da verdade bíblica. O módulo lembra que muitos que estão nas seitas são sinceros, porém mal instruídos, e que o cristão deve responder ao erro com amor, paciência e fidelidade à palavra. A apostila destaca que toda heresia nasce quando o homem tenta substituir a revelação divina por sua própria razão ou experiência. Quando a Bíblia deixa de ser a autoridade final, o erro encontra terreno fértil. Por isso, o curso reforça a importância da sola Escritura, somente Escritura como regra de fé e prática. A palavra de Deus é a bússola segura que nos conduz em meio às tempestades de doutrinas e modismos religiosos. Outro ponto fundamental é a diferença entre seita e denominação. As denominações evangélicas podem variar em costumes e interpretações secundárias, mas permanecem firmes nos pilares da fé cristã, a Trindade, a divindade de Cristo, a salvação pela graça e a autoridade das Escrituras. Já as seitas rejeitam ou distorcem esses fundamentos. O aluno é, assim, ensinado a discernir entre diversidade legítima e desvio perigoso. O módulo também alerta sobre as heresias modernas, muitas vezes disfarçadas de movimentos cristãos. Doutrinas de prosperidade sem arrependimento, evangelhos sem cruz e ministérios centrados no homem são apresentados como desvios sutis, mas letais à fé. O pastor Pedro Bruniso lembra que o verdadeiro evangelho é aquele que exalta Cristo e chama o pecador ao arrependimento. Qualquer ensino que desvie desse centro é um falso evangelho. Em tom pastoral e reflexivo, o texto encerra lembrando que combater o erro exige humildade, amor e firmeza. O cristão deve falar a verdade em amor, buscando restaurar e instruir, e não apenas condenar. O Espírito Santo é quem convence e ilumina, e o papel do servo de Deus é ser fiel à mensagem da cruz.
A conclusão do módulo é um chamado à fidelidade doutrinária. Permanece naquilo que aprendeste. O estudo das seitas e heresias não é uma curiosidade teológica, mas uma necessidade espiritual. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que amem a verdade, que defendam a fé com mansidão e sabedoria, e que mantenham o foco na centralidade do Evangelho. Assim, o aluno compreende que a verdadeira teologia não é uma disputa de ideias, mas uma guarda da fé. A melhor defesa contra a heresia continua sendo uma vida de comunhão com Deus, alimentada pela palavra, guiada pelo Espírito e firmada em Cristo, a verdade eterna. Agora vamos nos aprofundar lendo a apostila e fazendo os exercícios sugeridos. Bons estudos!